Bom dia, com muita alegria e satisfação que damos início hoje ao programa Café com Direito. O nosso objetivo é tratar de alguns assuntos relacionados ao nosso município, junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e outros assuntos que são importantes em Colônia do Burgué. Durante o ano 2020, nós receberemos aqui, de forma até improvisada, no nosso escritório, convidados para o programa Café com Direito. Hoje nós temos dois convidados. O vereador Elival, presidente da Câmara Municipal de Colônia do Burgué, e a vereadora Jacira, vereadora do nosso município. Sejam, portanto, vereadores bem-vindos. E o tema de hoje, o que é que nós trataremos hoje aqui no nosso programa? Nós vamos analisar o projeto de lei número 14 de 2019, de 9 de setembro de 2019. Ele fala da ementa, diz, cria cargos e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado à Câmara Municipal pela prefeita municipal da nossa cidade. O nosso programa será em dois blocos. O primeiro, nós vamos nos colocar como advogado e dar as nossas informações, as nossas análises, e no segundo momento, direcionar a fala aos vereadores, né? Vereadores, vejam bem, eu fazendo uma pesquisa, é interessante, a origem da palavra vereador, ela vem remota de vereia, a forma arcaica de vereda, que significa caminhos, estrada, de onde surgiu o verbo verear, como significado primitivo, inicial, administrar as estradas e os caminhos. Então o vereador tem uma missão muito grande e muito importante em nosso município, não é? Aproveitando o ensejo, eu vejo aqui que a nossa lei orgânica, ela, lá no artigo 54, ela fala do direito dos vereadores à fala, ou seja, artigo 54 da nossa lei orgânica, ele diz: os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Isso, de certa forma, indica a independência, mesmo que os poderes sejam harmônicos, mas a independência. Os vereadores, eles têm autonomia, ou seja, eles têm condições de proferir suas palavras e ter a sua liberdade e independência de votar segundo as leis, segundo as suas consciências. A primeira análise que eu faço ao projeto, infelizmente não vai dar para a gente divagar sobre tudo, né? Você tem que ser sucinto. Em relação à ementa, ela diz, cria cargos e dá outras providências. Nessa ementa, já tinha que necessariamente, falando de técnica legislativa, ou seja, de respeitar as técnicas, de se falar, além da criação de cargos, mas também da autorização para o projeto de lei. Acontece que uma das primeiras falhas do projeto é porque ele trata de dois assuntos em um único projeto. E eu fiz uma anotação, porque a gente não tem como decorar a lei, mas eu anotei. O que é que diz a lei 95 de 98 em relação à elaboração das leis? O artigo 7º, viu, vereadores e vereadora? Ele diz o seguinte: o primeiro artigo da lei, ele deve indicar o objeto e o respectivo âmbito de aplicação do que trata o projeto, observado os seguintes princípios. Com exceção, ou seja, se não for as codificações, se não for um projeto do Código de Processo Civil, claro que o vereador não tem competência para isso, né? É a União. Se não for para tratar de códigos ou projeto de lei, ele tem obrigatoriamente que tratar de um único objeto. E esse projeto de lei trata de dois objetos. Deveria, isso na nossa humilde opinião, a prefeita municipal ter feito dois projetos de lei. Um que cria cargos e abre vagas na estrutura administrativa e outro que trata da autorização da realização de concurso público no nosso município. Essa é a primeira falha técnica que eu vejo, não é isso? E aqui está a lei. Só para dar um exemplo. A lei municipal da cidade de Minas de Leão, ela diz, cria o cargo público de fiscal ambiental e altera outro cargo. Veja bem, ela tratou de um único assunto. E eu peguei aqui uma lei da cidade de Alto Taquari. Ela diz, autoriza a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos do município, formação de cadastro de reserva e da outras providências. Cada projeto separado, é o que deveria ter sido realmente encaminhado. Mas tudo bem, vamos para a análise de outro vício aqui no projeto.
O projeto, ele cria cargos, ele está criando cargos. Significa dizer que a partir desse concurso público, vão existir outros cargos que não existiam aqui no município. Uma das maiores autoridades em direito administrativo é Celso Antônio Bandeira de Mello. O que é que ele diz aqui? Que ele fala de cargo. O que são cargo público? Não sou eu que vai estar dizendo, mas é um grande doutrinador, um grande professor e, enfim, um especialista nesta área. Vou pegar aqui, eu fiz uma anotação ligeira. O que é que ele diz? O que é que são cargos públicos? O que é que a lei está criando? Cargos são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressas. Ou seja, se você pega a estrutura administrativa, nós temos, por exemplo, Secretaria Municipal. Então, vai para os departamentos. A menor unidade é o cargo. Aí veja bem, previsto em número certo, com denominação própria, cargo de conselho de fiscal tributário, de fiscal do ambiente, professor, motorista, por aí vai. E criado por lei. Somente lei pode criar cargo público. O que é que acontece com o presente projeto? A lei, de fato, ela está criando cargo público, mas nós temos que ter uma denominação. Olha, se nós pegarmos aqui o projeto de lei, está criando fiscal municipal de meio ambiente. É necessário que, na criação do cargo por lei, a própria lei abra um anexo e ele diga quais são as atribuições, quem pode assumir esse cargo e, em especial, os requisitos e as atribuições. O que é que o fiscal municipal de meio ambiente vai fazer? Qual é a sua área de atuação? Pegar essa determinação que a lei determina e colocar para ser feito edital é ferir o princípio da legalidade. Nós, cidadãos, nós fazemos aquilo que não é proibido em lei. E a administração só pode fazer aquilo que é autorizado, que é o chamado princípio da reserva legal também. O que é que acontece? Eu vou dar um exemplo. O que é que diz a Constituição Federal em relação à criação de cargos? A gente vai para o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 1 e inciso 2. Eu anotei aqui porque a gente não tem, viu, vereador, como decorar. Vamos lá. Bom, veja bem, o artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e município obedecerá aos princípios dentre os quais da legalidade. Os poderes têm que respeitar aquilo que a lei determina, não é verdade? O que é que diz o inciso 1? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Celso Antônio Bandeira de Mello já deixou claro o que é que são cargos. A menor unidade, vamos dizer, de atuação dentro da estrutura administrativa. E o que é que diz? Que preenche os requisitos estabelecidos em lei. Viu, vereador? E esses requisitos não constam desse projeto, não é? Vamos para o artigo, o inciso 2. A investidura, a entrada no cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, né? De provas e tudo, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo e emprego. Essa natureza, quem é que define? Projeto de lei. Infelizmente aqui, fazendo uma análise, o que é que faz o projeto aqui? Ele cria dois assuntos, uma lei só, que deveria ser separada. Ele abre vaga, o projeto de lei, mas, no entanto, ele não especifica as denominações. Eu tenho que fazer uma ressalva, viu, vereadores? A prefeita, ela não era obrigada a mandar as atribuições e as especificações de motorista, de técnico de enfermagem, de professores, porque já há uma lei anterior que lá no início criou os cargos, inclusive as suas atribuições e os requisitos pelos quais eles estão compreendendo, né? Mas vamos aqui, foi criado o cargo de fiscal de tributos municipais. Ora, obrigatoriamente, neste projeto tem que vir um anexo dizendo quais são as atribuições, o que é que vão fazer. Então, inicialmente, são essas as falhas deste projeto. Qual é a nossa ideia, vereadores? É que, uma vez a Câmara recebeu, encaminhou,
deve a assessoria da prefeita, com todo respeito, fazer as correções, ou seja, encaminhar já mandando as especificações. Porque nós temos, inclusive, até julgado do Supremo Tribunal Federal que diz, claro, que edital de concurso público não pode criar as atribuições. O edital tem que beber da fonte, tem que ter uma lei especificando, e o edital, como é a lei, vamos assim dizer, entre aspas, dos concursos públicos, vai dizer a todos que querem concorrer quais são as atribuições, requisitos e outras regras, inclusive do edital. O que não pode é fazer papel de lei. Isso é muito claro. Por enquanto, vereadores, eu vou fazer essa análise também. A lei, ela deixa aqui de indicar a fonte orçamentária. Todas as leis que a gente pega que cria, por exemplo, despesa, ela diz a fonte. Umas especifica em qual rubrica está, em qual estrutura está. E esta lei deixou, de fato, de indicar a fonte orçamentária. Esse foi a nossa primeira análise desse projeto. E eu quero só recapitular para a gente ir para o segundo bloco, fazendo análise dos requerimentos. Então a gente vai agora para o segundo bloco.